um prazer estar aqui reunido com toda a comunidade UFSCar e comunidade externa. E a professora Wanda e o professor Ferrari falaram palavras que se encaixam muito com o que a gente vai ver, que é integração e espontaneidade. Como o professor Ferrari falou, eu também fiquei surpreso ao ver que, espontaneamente, a comunidade UFSCar começou a colaborar em ações de enfrentamento ao Covid-19, e muitas dessas ações começaram a convergir naturalmente, né? Isso foi impressionante, né? Aconteceu muito rapidamente. E como a professora Wanda falou, são vários trabalhos integrados, né? Houve uma integração de vários trabalhos e uma coisa foi levando a outra, e dessa forma a UFSCar hoje já tem os 33 projetos que o professor Ferrari comentou. Eu, informalmente, sei que já tem aí mais de 40 ações na UFSCar, né? Nem todas ainda documentadas ou formalizadas, de tantas que estão acontecendo, mas aos poucos elas estão sendo documentadas e formalizadas. Essa primeira sessão nossa, que se inicia às 9 horas, vai apresentar alguns dos projetos já em andamento, e também algumas ações da PROEX sobre agilidade e tramitação dos projetos no contexto da Covid-19. Então, eu passo a palavra para o professor José Marques Novo Júnior, nosso pró-reitor adjunto de extensão, para fazer uma breve apresentação sobre o panorama dos projetos de extensão para o enfrentamento da Covid-19 na UFSCar. Agradeço a todos pela presença e participação, certamente será um evento muito proveitoso. Obrigado pelas palavras, Rafael. Vamos dar início aqui. Eu acho que a abertura que foi feita tanto pela reitora, a professora Wanda Hoffmann, como pró-reitor de extensão, né, a respeito desses desafios, né, que a UFSCar está enfrentando, né, eu acho que é extremamente pertinente a gente, de fato, mostrar o que a pró-reitoria de extensão da nossa universidade está fazendo. Eu vou abrir aqui uma tela rapidinho para poder deixar minha fala um pouquinho melhor ilustrada. Bom dia a todos. O que vocês vão dar uma olhada aí agora, acho que está todo mundo vendo, né? Por favor, sinalizem no áudio, por favor, que eu não estou vendo. Esse é um panorama, né, dos projetos de extensão. Eu evitei dar muitos números, né, porque acho que a ideia não é trazer muita informação numérica, mas sim algumas informações a respeito de como são esses projetos de extensão. Só para vocês terem uma ideia, a proposta, né, que quando o professor ou mesmo o técnico administrativo coloca em nosso sistema, eles utilizam tanto a palavra da Covid-19, também fiz uma busca por pandemia, SARS-CoV-2 e coronavírus. E os tipos de atividades que eu vou relatar aqui, depois os professores Takase e Victor poderão falar as especificidades de tramitação e dentro das ACIEPs, mas os tipos e subtipos das atividades que foram apresentadas cobriu todos os itens que a gente possui no nosso sistema, de ACIEP, consultoria, assessoria, curso, projeto e outras publicações e produto. O que a gente pode ver é que das 1.370 atividades de extensão e execução no momento, nós estamos no início de maio, nós já temos 1.370 atividades, 96 dizem respeito ao enfrentamento da Covid-19. Vocês podem ver aqui que em execução já temos 46 atividades já em execução, outras em tramitação, fase final de tramitação, apenas 2 em esclarecimento e 9 onde os nossos colegas já estão fazendo novas proposições. Bem como disse o professor Roberto Ferrari, né, foi lançado um edital, né, e esse edital de seleção de projetos, pesquisa e inovação, da plataforma institucional. Nesse edital aqui, dentro da extensão, nós pudemos ver que todos os centros acadêmicos da universidade responderam positivamente. Não houve qualquer centro da universidade, nos seus 4 campi, que pudesse ter ficado de fora.
Um detalhe, vale a pena dizer, né? A ProEx, ela tem um sistema ProEx Web, onde são inseridas essas propostas. E quando a seleção da área temática principal, todas as áreas temáticas foram contempladas, nenhuma ficou a descoberto. E, dadas as especificidades de cada projeto, nós temos as linhas programáticas, são várias. E dentro dessas diversas linhas programáticas, a grande maioria delas foi contemplada. Se vocês puderem ver, atenção integral, saúde da criança, da mulher, adolescente, idade, desenvolvimento urbano, direitos de grupos sociais, educação à distância, empreendedorismo, educação de jovens e adultos, inovação tecnológica, várias dessas linhas programáticas foram satisfeitas e cobertas por cada uma dessas propostas dentro da Covid-19. Além disso, o que a gente pôde ver? Que é uma diversidade enorme, né, de temáticas, já que abrange todas essas linhas. Aqui eu só coloco alguns exemplos do interesse, né, das pessoas em abordar diversos ambientes, diversos cuidados, diversos problemas, trazendo soluções aí desde a área da educação, desde a área da infanto-juvenil, da saúde mental, do confinamento, né, da parte da quarentena que a gente está vendo, né? Então tem um projeto interessante, As Aves da Janela, como conviver com o confinamento, mas vendo a natureza, como ela se mostra hoje, e, enfim. E outras tecnologias também, desde digitais em contexto de ensino, a parte de Libras, cuidado ao envelhecimento, já que o idoso é um grupo de risco, consumo consciente e eficiente de energia, a estatística, né, que hoje está muito em voga, modelos, curva, né, achatar a curva, tem muita estatística por trás, fora a parte de tecnologia, ventiladores mecânicos de baixo custo, produção de agentes desinfectantes, isso a universidade respondeu muito rapidamente. Então, aqui é um exemplo, né, é a ponta do iceberg de tudo aquilo que a universidade tem desenvolvido. E, de acordo com os proponentes, a gente propôs, e a gente já tem, né, um grupo no WhatsApp, onde os coordenadores desses projetos todos migram para o WhatsApp, e a partir dali eles podem conviver e compartilhar, né, as suas soluções, os seus problemas e ajudar um projeto ao outro dentro das possibilidades de cada um. Rafael, era isso que eu queria mostrar, né, muito rapidamente, mas é exatamente isso que ocorre, o panorama mais geral, mais amplo, né, com relação a tudo que a universidade de fato apresenta. Eu não quis focalizar muito em números, né? Então, vários detalhes, vários números ali, número de pessoas que participam, número de alunos, mas eu acho que não é o momento. A ideia era mais mostrar mesmo que a Pró-Reitoria de Extensão, respondendo aí o que a universidade deseja, e quando eu falo da universidade, são os nossos colegas mesmos, né? Tanto os professores e os técnicos administrativos, que eles têm conhecimento, têm capacidade, e a gente só está dando vazão a esse potencial todo. Eu acho que isso é essencial, e a universidade não abriu mão, né, dessa responsabilidade. Então, a gente, de fato, cobre aí todos os centros, né, acadêmicos da universidade, voltando a dizer, dos 4 campi, responderam, então não há ninguém de fora, e cada um com a sua expertise, seu conhecimento científico, com a sua possibilidade de ação extensionista, ajudando a sociedade da melhor maneira possível. Eu agradeço pela palavra, Rafael. Obrigado pela atenção. Estou à disposição para qualquer questionamento, se houver. Obrigado. Muito obrigado aí pelo convite, é um grande prazer estar participando. Acho que eu e o professor Victor estamos aqui representando a equipe ProEx como um todo, então não posso deixar de agradecer aí toda a equipe da ProEx, tanto os coordenadores, que são docentes, assim como eu, o professor Victor, quanto os servidores lá da Pró-Reitoria. Nós estamos fazendo um trabalho aí muito grande agora, nesse momento, tanto nos cursos de extensão, nas ACIEPs e atividades que o professor Victor vai falar, todas estão sendo tramitadas aí numa velocidade muito, muito grande, praticamente um dia ou 2 dias, todas as tramitações já estão passando pela Pró-Reitoria de Extensão. Eu vou falar um pouco das ACIEPs,
que são atividades curriculares de integração, ensino, pesquisa e extensão, ou seja, basicamente, é uma atividade que vai integrar o tripé da universidade, tá? Ela é composta aí, feita em 60 horas ou 15 créditos, e é feita em conjunto com a Prograde, tanto que essas ACIEPs, elas são disponibilizadas para inscrição dos alunos no SIGA, certo? Agora, nós tivemos o edital de ACIEP suplementar, de 2020, que serão realizadas no semestre suplementar, tá? Todas elas foram tramitadas praticamente em 2 ou 3 dias, algumas depois foram tramitadas num período um pouco mais longo. Ao todo, foram 69 ACIEPs já tramitadas e disponibilizadas para os alunos no SIGA. E os cursos de extensão também. Temos diversos cursos de extensão que são relacionados ou diretamente a combate da pandemia ou para auxiliar os alunos que estão em quarentena. Então, tanto as ACIEPs quanto os cursos de extensão estão sendo tramitados na maior velocidade possível. Isso tudo devido ao trabalho aí dos nossos coordenadores e da equipe da ProEx. Mas eu só vou complementar com relação a atividades, que o fluxo continua igual ou muito parecido ao fluxo normal das tramitações de atividades antes da questão da pandemia. Isso é uma coisa interessante. A quantidade de novas atividades que entram semanalmente manteve o mesmo ritmo, assim como a velocidade de tramitação, que, como o Takase falou, ela oscila entre 0 e 4 dias de tramitação, uma vez que as atividades chegam na Projetoria de Extensão. Só queria chamar a atenção que, nesse momento, está entrando um número de atividades importante, de novas pessoas que nunca tinham submetido processos de extensão, e queria chamar a atenção para a importância nesse processo das chefias de departamento e os conselhos departamentais para fazer uma boa instrução desses processos, e que a gente fica à disposição na ProEx para orientar melhor e facilitar esse processo, que chamamos, então, para o pessoal entrar em contato, inclusive durante a edição das atividades, para evitar, por exemplo, a necessidade de ter que solicitar esclarecimentos ou adequações à atividade depois que ela chega na Projetoria de Extensão. Então, a gente fica à disposição de fazer esse trabalho de orientação e facilitação. Basta entrar em contato por e-mail, claramente os telefones não estão funcionando, mas por e-mail a resposta é muito rápida e a gente fica aí à disposição para fazer esse trabalho de orientação preliminar, antes da proposta ser submetida, inclusive. Muito obrigado. Bem, na sequência, está prevista uma fala rápida minha, né, sobre articulação de projetos sobre a Covid-19. Então, eu vou colocar aqui apenas um slide para colocar uma reflexão, né? Um colega da agência de inovação, onde eu atuo na UFSCar, estava falando que é um período de grande reflexão, né? No caso, foi o professor André, da UFSCar Sorocaba, que é o vice-diretor da agência de inovação. Então, é um período de reflexão, e eu queria fazer uma reflexão rápida, citando uma frase do ganhador do prêmio Nobel, Richard Feynman, em que a frase que eu coloquei, ele fala que não pede desculpas para fazer excursões em outros campos, né? Porque a separação de campos, como as pessoas enfatizam, é uma conveniência humana e não é natural. Ele fala, a natureza não está interessada nas nossas separações, e os fenômenos interessantes fazem pontes entre os campos. Por que eu quis falar essa frase? Uma coisa que eu notei, né, que gerou muita articulação nos projetos Covid-19 dentro da UFSCar, é a característica multidisciplinar que a UFSCar tem, engenharia, saúde, ciências humanas, ciências sociais, e essas comunidades, esses conhecimentos, esses expertises começaram a se comunicar naturalmente. Então, o pessoal da engenharia pensou numa proposta de um equipamento para ajudar, falou com o pessoal da fisioterapia, da medicina. Então, houve uma rápida integração, né, entre os campos, fazendo essas pontes que o Feynman comenta. Então, eu mesmo observei isso acontecer, né, e aqui eu posso citar casos reais, né, que eu acho que foram muito interessantes, e uma coisa foi levando a outra, né.
Então, por exemplo, o professor Ferrari comentou das máscaras, né? Então, teve vários grupos da UFSCar começaram a fazer máscaras em paralelo, grupos em Araras, em Sorocaba, em São Carlos, e em certo momento esses grupos começaram a convergir e trocar experiências. Mais que isso, esses grupos se comunicaram com o pessoal da saúde, do hospital universitário, que validou essas máscaras, do ponto de vista da saúde, que elas eram realmente viáveis da forma que foram projetadas. Isso também envolveu computação no projeto, engenharia de materiais na escolha do material e na produção, que hoje foi escalada para um nível industrial. E isso envolveu comunidade interna e externa, que se envolveu rapidamente. Prefeituras, alunos, pais de alunos da UFSCar começaram a colaborar. Então, essa integração rápida foi muito gratificante de ver acontecer, né? E gerou uma articulação de projetos. Ao mesmo tempo, foi muito interessante ver uma iniciativa de manutenção de respiradores mecânicos, que o doutor Heitor Mercaldi deve falar ainda hoje um pouquinho sobre isso, e isso trouxe uma experiência para a equipe da engenharia elétrica e da engenharia mecânica sobre como funcionam os respiradores, né? O SAMU de São Carlos, então, teve a oportunidade de ter seus respiradores consertados pela equipe da UFSCar, o Heitor vai falar mais disso, mas essa experiência levou o professor Sérgio Evangelista, nosso amigo Todd, a fazer uma proposta do desenvolvimento de um respirador com características realmente para a Covid-19. Então, as coisas foram se integrando nessa grande articulação. E hoje, essa equipe já pensa, por exemplo, num projeto de oxímetro para medir a oxigenação do sangue, em parceria com a engenharia elétrica, mecânica, computação, e reportar à distância, via internet, as condições dos pacientes. Então, o que a gente vê é muita cooperação, solidariedade, todos na busca de um propósito comum, né? Já com resultados efetivos, que a gente vai começar a ver a partir de agora, com as apresentações de cada um dos projetos. Então, sem delongas, eu passo a palavra para o professor Anderson Ferreira da Cunha, que vai falar de uma iniciativa da UFSCar, que são os testes e diagnósticos para a detecção de Covid-19. Nossa ideia foi, então, começar a fazer uns testes diagnósticos, né, para a detecção do coronavírus. Então, no próximo slide, a gente consegue... A Daniela consegue passar? Isso. Então, a gente tem o aparecimento do primeiro caso no Brasil. Pode passar o próximo. Que aconteceu, então, no dia... logo no finalzinho de fevereiro, né? Um homem de 61 anos. Então, logo que a gente soube desse caso em São Paulo, aí o próximo, a gente entrou em contato com a... Próximo slide, Daniel. Com a professora Wanda e a reitoria para delineamento de ações no início de março. Uma dessas ações foi enviar um projeto para o Ministério da Educação, que tinha aberto uma linha de projeto para enviar. Nós enviamos, aí o próximo slide, vocês vão ver que a gente aprovou junto ao MEC quase 2 milhões de reais para a realização de 5 mil testes. Logo em seguida, nós começamos o trâmite da documentação para certificação do laboratório junto à Vigilância Sanitária do município. Aí, no dia 9/4, nós tivemos a licença de funcionamento da Vigilância Sanitária e, em seguida, a certificação do laboratório pelo Instituto Adolfo Lutz, no dia 22/4, que finalmente nós conseguimos, então, essa certificação. E no dia 23, começamos os testes diagnósticos. Esses testes diagnósticos, eles são feitos por uma técnica que chama PCR em tempo real, que está sendo muito divulgada na mídia agora, e ele é um protocolo validado pelo CDC americano, né, o Centro de Controle de Doenças americano, e ele é feito através de coleta de amostras de swabs naso-orofaríngeo, que visa a detecção das porções dos genes virais que estão dentro do vírus. A gente usa essa proteína M e também como controle uma proteína humana dessa amostra. Então, amostras positivas são amostras que têm tanto a amplificação dos genes virais quanto
dos genes humano da RNase-P. E uma amostra negativa só tem o RNase-P. Um teste muito sensível e muito simples de se fazer. Até o momento, nós temos, então, 88 pessoas testadas aqui no município de São Carlos, sendo 18% delas profissionais da saúde, 26% síndrome respiratória aguda, 56% síndrome gripal. Desses 88, nós temos um número de positivos de 8, que dá 9% da população, então está um número relativamente maior que o resto do Brasil. Importante frisar que profissionais da saúde eu não tenho nenhum detectado até o momento, o que é muito bom. Síndrome respiratória aguda, nós temos 37% dos pacientes, e um dado muito crítico é que 63% dos pacientes são pacientes de síndrome gripal. Esses pacientes de síndrome gripal é um dado muito preocupante, porque são pacientes que devem ser isolados rapidamente, o que mostra a importância do diagnóstico precoce, ou seja, pessoas que não são diagnosticadas estariam voltando para casa e se não forem isoladas, podem transmitir o vírus. Então, hoje a gente tem próximo 3 mortes confirmadas em São Carlos e 35 casos já descritos. Faltam esses casos de ontem ainda que a gente mandou para a vigilância. E ontem à tarde saiu essa notícia no Jornal do Estado de São Paulo, que me preocupou ainda mais. A gente tem um aumento de 2.532% dos casos no interior paulista. Ou seja, a gente precisa mais rapidamente fazer esses diagnósticos. Então, eu agradeço, peço desculpas pelo problema aí, agradecer principalmente ao MEC, ao Fiscar e ao meu centro e departamento, que foram super ágeis, as reitorias, em especial o departamento de compras e almoxarifado, que tem me ajudado muito, ao Hospital Universitário, o professor Irã, que divide laboratório comigo, que é um nível de segurança 2, o professor Caio e Sigrid, que fazem parte do projeto, e os alunos e técnicos que estão participando de maneira voluntária. Muito obrigado. Eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, uma projeção rápida. Deixa eu colocar aqui. Então, vou passar rapidamente, não vou me ater assim, a alguns detalhes, né? Ventiladores mecânicos, né? E baixo custo. Bom, primeiramente, por que esse nome? Né? Nós sabemos que equipamentos aí, os equipamentos comerciais, na figura ao lado esquerdo superior, é um equipamento aí da Vega, na parte inferior da Newport. São equipamentos que o Brasil está enfrentando dificuldade, o mundo está enfrentando dificuldade pela falta, né, pela disponibilidade. E tem a questão particular do custo, que são equipamentos que chegam aí no Brasil, seu valor na ordem de 70, 80, 100 mil reais ou mais. Lado direito aí superior, tem um projeto da Poli USP São Paulo, que foi disponibilizado. É um ventilador cujo preço deve estar saindo por volta de uns R$1.000, tá? E aí, a primeira questão que vem para nós é por que tanta diferença no preço? Normalmente, os equipamentos comerciais, eles têm muita eletrônica, tem computação pesada, tem de controle. O equipamento da USP, ele tem muito pouco controle e ele é limitado na funcionalidade. Como ele ainda não foi colocado em operação, não sabemos ainda sobre o desempenho dele. Bom, é isso que nos motivou a avançar nesse trabalho. Fizemos, então, baseado em handbook, e essa figura é tirada de um handbook de referência, né? Um diagrama, né? Um diagrama simples, né? na linguagem mecânica, né? Um diagrama pneumático, e que, por sorte, quando o técnico Heitor desmontou um equipamento do SAMU lá no Nulen, e eu pude presenciar, por sorte, aquele equipamento era muito fiel, tinha uma construção muito fiel ao diagrama do handbook. Então, foi o que deu para nós o start, né, para iniciar o projeto, porque pensamos o seguinte, né, nós temos condição de fazer isso em casa. Tá? Então, nós começamos a nossa discussão a partir daí. Então, é um projeto que vai nascer já bastante consolidado pela literatura, tá? Ele não tem muito segredo, ele já tem opção comercial funcionando. Ele nasce para o que o pessoal chama, o pessoal da área médica,
a área de saúde chama de respiração invasiva, na intubação do paciente, são para as condições mais críticas. E é um equipamento de construção simples, relativamente simples, né? Embora cada componente tenha a sua particularidade. Bom, a nossa preocupação aí, sobre esse equipamento, pensando no contexto atual, está no fornecimento das peças, porque várias dessas peças não têm tecnologia nacional, tá? É um problema que nós já sabemos de antemão. Já há um esforço da equipe, uma equipe de umas 20 pessoas, né? De buscar soluções, dentro do possível, soluções que estejam bastante difundidas no mercado nacional industrial, tá? Se a regulamentação permitir, tá? Para que a gente fuja, que a gente consiga mitigar o problema do fornecimento, que já é percebido por vários outros grupos que estão produzindo ventiladores. Nossa preocupação é que para São Carlos região, São Carlos e Araraquara, são 50 mais 30, eventualmente cidades pequenas, alguma coisa mais de 100 equipamentos sejam produzidos. Mas quem vai produzir? Bom, nós não temos essa condição na UFSCar, né? Isso é fato. O que nós temos condição de fazer na UFSCar? Nós temos condição de desenvolver o produto. É o que a indústria chama de pesquisa e desenvolvimento. Nós pegamos a ideia abstrata, e transformamos em um protótipo funcional. Documentamos e entregamos isso para uma indústria fabricar lotes. Tá? Então, o projeto de extensão, nossa atividade de extensão, tem o escopo de realização da pesquisa e desenvolvimento e a construção do protótipo com a respectiva documentação dos testes que vão ser feitos. Passamos isso para uma empresa parceira, então ela vai industrializar e produzir lotes. Essa atividade, ela prevê que o benefício final, o resultado final, seja oferecido para a sociedade, né, em compromisso com o que está no edital, o edital da UFSCar, do Covid, né, nós entregamos esse projeto com função social pura, resultado da nossa função social, resultado do nosso trabalho. Tá? Nós já temos uma equipe formada, tem o pessoal da engenharia mecânica, tem gente da fisioterapia, tem gente da USE, tem alunos, TAs, tem docentes, o professor Rafael Aroca, da computação, também está no nosso time, né, Aroca? Contribuiu bastante a respeito dos sensores, né? E tem mais gente chegando para a equipe. O projeto já está em andamento, nós estamos prevendo aí uma série de documentos a serem elaborados. No escopo UFSCar, como eu falei, a gente vai elaborar o protótipo, se possível, até 5 protótipos, porque era a previsão inicial da atividade de extensão. Eu não sei se vamos conseguir realizar, porque nós dependemos de recursos, os recursos ainda não chegaram. Tá? O que significa isso aqui? Esse é um circuito que está sendo montado na casa de um professor, ele é participante do projeto, ele é professor de engenharia mecânica, professor Luiz. Na parte inferior tem vários componentes, alguns foram fornecidos pelo Senai de São Carlos. E eu não sei se dá para ver, lá em cima, na parte superior, tem um sistema eletrônico e ao lado tem uma espécie de uma bexiga. Essa bexiga, ela simula para nós um pulmão artificial. A câmera muda de posição, começa a apresentar os componentes. Lá em cima, a gente começa a verificar que, num breve instante, ele enche e esvazia. Né? Isso. O que é isso? Né? Vou sair aqui da apresentação. Para finalizar. Esse protótipo está sendo montado na casa do professor, ele deve ser deslocado. Para a UFSCar ainda hoje, para que as pessoas trabalhem em cima do projeto. Né? Esses recursos foram disponibilizados ou por docentes ou pelo Senai. Ainda não contamos com recurso financeiro no projeto. Né? Esse projeto está nascendo na raça, né? Porque a gente sabe da necessidade dele. Acredito que de agora para a semana que vem vamos ter uma boa evolução, porque conseguimos emprestados outros materiais. Né? O professor Aroca mesmo já se comprometeu a emprestar alguma coisa, tem outras pessoas emprestando, tem coisas que eu consegui no hospital universitário.
E com isso, a gente espera, dentro de 2 semanas, ter um resultado melhor para apresentar, se não, já finalizar para apresentar, para entregar para as empresas. Tá? Então, é isso que a gente tem por hora. Nós temos uma proposta que já cresceu, tá? Ela já consegue bombear um pulmão artificial. Estamos conversando com o pessoal da fisioterapia para elaborar um programa de testes. O programa de testes tem compromisso com a Anvisa, ela faz parte do circuito de aprovação. O programa de testes deve contemplar vários problemas que a gente percebe em bancada e vários problemas que são percebidos quando o equipamento for operar com seres vivos. A exemplo do equipamento da USP, o teste com seres vivos começou com animais e depois foi com humanos. Então, a gente espera, de alguma forma, perseguir esse trajeto aí, testes com bancada, testes com animais e testes com humanos. Existe uma última questão. O escopo da atividade de extensão da UFSCar não prevê a realização de todos esses testes. Tá? Na verdade, nós fazemos uma previsão mais simples de testes da Anvisa e, dependendo dos recursos disponíveis, porque tem um custo, a gente executa no escopo UFSCar. Se não tivesse recurso financeiro, eu já estou conversando com a Ciesp, Braço de São Carlos, a Fiesp, Braço de São Carlos e o Senai. Eles estão articulando, junto à cidade, a iniciativa privada, os possíveis parceiros para dar continuação nesse projeto, na fabricação de lotes para a região. E os possíveis parceiros já se colocaram à disposição de nos ajudar na questão da certificação Anvisa, que é uma condição obrigatória para que esse produto vá para o mercado. Tá? Então, isso vai permitir para que a gente equacione direitinho onde que é o escopo UFSCar e a partir de onde começa o escopo indústria, para que não haja conflitos, inclusive conflitos do âmbito jurídico. Eu agradeço a todos. É um prazer estar aqui, vendo o trabalho dos colegas, conhecendo um pouco mais sobre a ação da UFSCar nesse momento tão delicado que a nossa sociedade vive, e feliz por representar também várias pessoas que estão comigo em algumas ações que eu pretendo apresentar aqui rapidamente, em 5 minutos. Então, pessoal, aqui a gente está falando de um projeto que eu estou como coordenador, mas eu gosto de chamar a atenção inicialmente para a palavra, para as palavras rede de colaboração, porque obviamente que eu não estou sozinho, temos vários colegas junto, alguns aqui já presentes, como o Rafael Aroca, mas temos vários outros de outros departamentos e fora da nossa universidade, de outras universidades. Então, tudo que a gente está apresentando aqui é graças a essa grande quantidade de pessoas que estão envolvidas. Também o nosso projeto ele pode ser caracterizado como algo de uma diversidade de ações, que não foca exatamente em um equipamento. A gente está fazendo aí uma série de frentes, atacando em algumas frentes, tentando ampliar ao máximo o apoio que a gente consegue dar para a nossa sociedade, em especial para os profissionais da área de saúde. Então, a gente começa falando aí rapidamente dos testes de ergonomia e usabilidade que foram feitos, porque, como muitos de vocês sabem, existe uma grande facilidade de encontrar modelos 3D prontos na internet, e aí, quando você encontra uma grande diversidade, você se depara com a dúvida de qual é o melhor modelo, e uma coisa que a gente viu bastante foi de que o modelo que imprimisse em menos tempo, aparentemente era o melhor, porque se você imprime menos tempo, você consegue produzir uma quantidade maior, e numa situação de emergência, aparentemente isso seria a melhor decisão. Quando a gente começa a fazer no nosso laboratório alguns testes, a gente percebe que nem todos são efetivos, nem todos são confortáveis, nem todos têm um nível de segurança satisfatório ou que possa atender da melhor forma nessa situação específica. Lembrando, os face shields, que foram os principais alvos aí de análise nesse primeiro momento, eles foram pensados para uma situação genérica e não para um vírus que possui um altíssimo grau de contágio, de facilidade de transmissão.
Então, infelizmente, nem todos responderam essas perguntas de maneira positiva. E aí entra uma questão que é importante para nós que estudamos ergonomia e usabilidade, que é a necessidade de escutar e interagir com o usuário e trabalhador, o que normalmente já não é fácil, mas em tempos de pandemia esse desafio ele é muito maior. Mesmo assim, né, a gente conseguiu interagir com algumas instituições e com alguns profissionais e conseguimos fazer aí análises comparando e chegando num melhor modelo. Esse modelo foi escolhido, né, para ser impresso numa colaboração entre a ESC e a UFSCar. Então, nessa colaboração, a gente produziu 800 face shields para a Santa Casa de São Carlos, envolvendo vários atores da comunidade e coordenação da professora Zilda, né, da Escola de Engenharia de São Carlos. Aí, recentemente, a gente passou por uma nova fase, que são as face shields injetadas, graças a uma colaboração entre empresas e universidades. A gente conseguiu a doação do molde, o empréstimo, na verdade, né, eles doaram todos os materiais, e aí eles desenvolveram esse molde a partir do nosso projeto, e agora a gente tem como objetivo produzir 20 mil face shields nas próximas semanas para entregar em cerca de 55 cidades, né? Um desafio bastante grande. E nós temos alguns projetos especiais, tá? Esses projetos, eles são exatamente para atender as necessidades dos profissionais da área de saúde e que vão desde algumas coisas como o clamp do tubo que é usado na intubação, né, uma proteção de acrílico para ajudar nesse processo de intubação e as máscaras semifaciais, que também a gente tem feito alguns estudos buscando aí a questão do conforto, bem-estar, segurança do trabalhador, tá bom? Não posso deixar de destacar o apoio institucional aí do meu departamento, da PROEX, do setor de compras almoxarifado, da Prefeitura Universitária, da FAI, do NUMA, IFISP Birigui, Defesa Civil de São Carlos, CDCC, e agora, recentemente, né, a gente está fechando uma parceria, né, com o Ministério Público do Trabalho, a 15ª Região, né, eles já viabilizaram a doação de um equipamento, mas a ideia é que a gente consiga ter, né, um convênio, uma parceria que permita com que muitas outras ações possam ser desenvolvidas. E, além disso, uma série de empresas e instituições que são parceiras nesse projeto, tá bom? Rapidamente, eu sei que meu tempo aqui já está quase estourando, mas a gente produziu um videozinho que ele é bem ilustrativo, né, de algumas etapas que foram desenvolvidas nesse projeto. Então, com a impressora 3D, a gente conseguiu uma escala, com uma máquina de corte a laser do DEP e o UFSCar, a gente conseguiu produzir as viseiras, não só para a nossa frente, mas para muitas outras, né, e aí com a colaboração, né, totalmente de colegas, né, de alunos e TAs, né, a gente produziu aí alguns vídeos explicando o uso e depois chegamos na etapa da injeção, né, então a gente a produção do molde, né, e agora as injetadas. E aí mostrando, né, alguns testes com o médico, né, do hospital universitário, que, né, fazendo já alguns testes em locais de uso, né, de alguns desenvolvimentos. Então era isso que a gente queria mostrar para vocês, né, e aí qualquer dúvida, né, interesse, contato, vocês são sempre muito bem-vindos. É um prazer estar aqui também participando do evento. Estou aqui na companhia do professor Miguel e do técnico Plínio, né? Nós fazemos parte do Núcleo de Desenvolvimento de Tecnologia Assistiva aqui de Sorocaba e do Grupo Voluntário Solidariedade 3D, que foi um grupo criado também com a mesma motivação aí do grupo do professor Bratz, né? Vendo as condições precárias da linha de frente de atendimento aos pacientes de Covid, e por trabalharmos com impressão 3D, também partimos para a produção de face shield, né? E eu acho que na correria de tentar ajudar aí, acabamos nos integrando aí aos grupos de São Carlos e estamos fazendo projetos paralelos, porém com o mesmo mérito, né? E eu acho que, pensando nisso, o workshop vem a calhar no sentido de a gente unir os esforços aí e tentar atender da melhor forma possível o Estado de São Paulo, até outras unidades de atendimento médico. Bom, para contextualizar, né, nós somos um grupo formado de professores, técnicos e alunos da UFSCar, alunos e professores da FATEC, alunos da Unesp. E em parceria existe um outro grupo também de produção de face shield, chamado Vida 3D, que está trabalhando conjuntamente conosco, né?
Nós já atendemos várias unidades aqui de Sorocaba, né? Santa Casa, Hospital Regional, atendemos Piracicaba, atendemos Limeira, Indaiatuba, Servidor Público de São Paulo. Então, fizemos ao todo cerca de 500 máscaras por impressão 3D, sendo que desenvolvemos 2 modelos um pouco diferentes dos disponíveis na internet, né? Não sei se vocês conseguem ver. Aqui um modelo para uma viseira um pouco maior, de 350 por 300 milímetros, que foi uma demanda dos profissionais que estão trabalhando em UTI ou na tarefa de intubação, né? Então, normalmente, se trabalha com uma viseira de 240 por 240, e a gente, vendo a demanda, né, os comentários, fizemos um modelo um pouco maior. E em cima do que o professor Bratz também comentou sobre conforto, usabilidade, a gente desenvolveu um outro modelo com bordas arredondadas e uma questão de tracionamento da viseira para dar maior confiabilidade na fixação, né? Também desenvolvemos um outro modelo. E hoje essa semana estamos testando uma nova forma de fazer as viseiras, né? Um grande gargalo aí para os face shields é a falta de oferta de material PETG e acetato das viseiras. Então, nós estamos testando com esse grupo parceiro, Vida 3D, um corte com prensa, né? Nós face shields montados por impressão 3D, a gente usava corte laser também, né? O interessante de usar o corte por faca, prensa, por matriz de corte, abre uma possibilidade de a gente usar placas de PVC, uma placa que tem mais oferta no mercado, não pode ser cortada a laser por causa da emissão de toxinas aí, pelo aquecimento, né? Pela queima com laser. Então, no momento, nós também estamos buscando ajuda. O diretor do campus, o professor Ismael, nos deu a possibilidade de encaminhar o nosso projeto para o Ministério do Trabalho. Estamos aguardando uma resposta de apoio. E aí o projeto que diz respeito à atividade de extensão é isso, seria sair da escala de impressão para a escala de injeção. Então, um projeto que o professor Branco está citando, que já tem até a matriz. Então, a nossa atividade é a aquisição, né, a fatura e aquisição de uma matriz, para quem sabe a gente possa unir os esforços, a gente for contemplado o Ministério, no sentido de tentar produzir conjuntamente essas shields, né? Quanto aos desenvolvimentos, a gente também está tentando desenvolver algo compatível com a ventilação no Brasil, né, com o uso de máscaras de mergulho. Então, seguindo exemplos dos computadores italianos, é uma coisa nesse sentido. Sobras e corte laser, usando espaçadores de elástico das máscaras N95 para maior conforto. E alguns estudos também, mas muito pesquisas recentes ainda, né? Nada, vamos dizer, validado. Os face shields, a gente encaminhava sempre um modelo para a unidade que a gente iria colaborar, e eles faziam a validação e nos devolviam uma carta de aceitação e responsável pela higienização. Então, esse foi o procedimento que nós estamos aqui para poder pegar as face shields. Então, é isso. Nós estamos à disposição das parcerias, colaboração, e possa continuar trabalhando no sentido de ajudar o pessoal da linha de frente. Pela oportunidade, e o contato nosso está disponível aí, tanto no Oscar, né? E pode se jogar a palavra solidariedade. O Google também vai achar o Instagram, o Facebook do Google. Eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores. Então, além de alunos, também tem voluntários que acaba que colaboraram. Cerca de 10 pessoas trabalhando em prol do projeto. Um abraço a todos aí, bom. E agora eu passo rapidamente para uma apresentação que é um projeto que eu estou coordenando, tá? Espero que vocês possam ver aí os slides. Eu vou passar bem rapidamente, tá, pessoal? A gente está com o tempo curto.
É um projeto muito integrado com o projeto do professor Daniel Bratis, que ele acabou de comentar, mas como era muita demanda, a gente decidiu dividir um pouco como atender essa demanda. Por isso a gente tem 2 projetos, né, trabalhando com clientes diferentes, digamos assim. Então, tem uma grande equipe, gostaria de citar o nome de todos, mas a gente não vai poder citar pelo tempo, tá? Aqui a gente tem uma foto de uma profissional de saúde do HU, FSCar, usando o Face Shield aí feito na impressora 3D, com a viseira de PETG. Hoje, essa iniciativa aí já entregou mais de 2.500 Face Shields, tá? Para 36 instituições, HU, FSCar, SAMU, Hospital de Pitangueiras, Escalvado, Porto Ferreira, IML, Bombeiros. Então, isso em um mês de trabalho, né? Na verdade, parte dessa iniciativa tem o grande apoio também do professor Bratis, né? As chapas de PETG são cortadas no DEP, como o professor Bratis falou que apoia outras iniciativas, né? E aí uma rede de voluntários estava imprimindo peça, agora a gente passou a injetar, né? Indo para uma produção aí de milhares de face shields por semana. Então a gente está muito contente, né, com essa entrega. Uma das pessoas aí que eu gostaria de destacar é o Marcos Tanendo, da Engenharia Mecânica, né? Ele foi, na verdade, uma das pessoas que começou esse projeto, tá? Rapidamente, só para vocês saberem como acontece, a gente entrega os face shields já higienizados, num saquinho lacrado e com um folhetozinho, escrito venda proibida, com algumas instruções de montagem de higienização, conforme pesquisas já feitas por universidades europeias das melhores técnicas de higienização de face shields, tá? Eventualmente a gente pode conversar mais sobre esse assunto posteriormente. Como é muito complementar ao que o professor Bratis falou, eu estou passando rapidamente, tá, pessoal? Uma coisa que eu queria colocar aqui que gostei muito de ver e queria compartilhar com os colegas, é que a gente já tem artigo científico publicado em Journal, em abril de 2020, falando da eficiência tanto dos face shields quanto das máscaras mais convencionais, né? E ele destaca, né, como somos todos professores e acadêmicos aqui, vamos colocar uma referência, né? Ele coloca aí que os países que usam máscaras, né, tem um número de positivos menor do que os países que não usam máscaras, né, de 18% para 10%, né, e a taxa de crescimento das mortes também é colocada como menor nos países que estão usando essas máscaras. Então, a gente já tem evidência científica de que esse trabalho que a gente está fazendo em vários campi da UFSCar, professor Cleiton, professor Bratis, a gente sabe que o pessoal de Araras também está fazendo lá, o grupo do professor Ricardo, que vai falar hoje à tarde, inclusive, lá do CCA, tem realmente eficiência comprovada cientificamente, tá? Pessoal, pela questão de tempo, eu vou encerrar só mostrando algumas fotos, agora a gente está entrando em escala industrial, como comentei, né, e fazer agradecimentos especiais, muitos deles são integrados com os agradecimentos do professor Bratis, né, Polimol, Genova, GPE Construtora, ESC USP, o HU, a Gráfica, FAI, Sartori, 3M, Braskem, Sabic, foram doações conseguidas pela equipe da Engenharia de Materiais, e FISP, Prefeitura Municipal de São Carlos tem se mostrado uma grande parceira. Na figura do coronel Paulo Belonce, chefe de gabinete da Segurança Pública, ele tem feito toda a logística para a gente de transporte. Rapidamente, a gente pede num dia, no outro dia eles buscam, levam, já foram buscar álcool em gel para use, foram levar face shield, buscar face shield, por aí vai, né? E inclusive o CCA também está apoiando esses projetos. Então, pessoal, agradeço muito a atenção. Agradeço muito pelo convite, parabenizo a organização pela iniciativa. Esse é um importante momento de compartilharmos nossas experiências e demonstrarmos a importância dessa ação conjunta que tem um forte caráter humanitário. O que nós temos desenvolvido nesse projeto denominado de Ação Humanitária, Produção de Agentes Desinfectantes para Combate à Covid-19,
envolve principalmente a produção, né, hoje exclusivamente a produção de álcool 70% e álcool glicerinado, né? Essa é uma ação desenvolvida em parceria entre o Departamento de Química, do qual eu sou chefe, e o Departamento de Gestão de Resíduos, do qual a professora Ana Barca Ribeiro Machado é a chefe. É uma ação que envolve a participação de inúmeras pessoas, de muitos docentes, TAs, alunos, né, que voluntariamente abraçaram essa causa visando o combate à Covid-19 e a preservação da vida, né, da vida humana. Nós começamos esse projeto a partir de várias conversas com várias pessoas. Eu destaco que, enquanto chefe de departamento, fui contactado pela professora Késia Cas, do Departamento de Química, pela Neila Cassiano, TA do Departamento de Química, pelo professor Targino, do DEP. E, a princípio, nós pensávamos em produzir álcool gel, porque álcool gel estava faltando, né? Está faltando ainda no mundo. Isso em função do esgotamento de um dos insumos, né, do carbopol, que tem uma demanda muito grande, que é o agente espessante. É um polímero que serve para espessar o álcool gel. Bom, frente à falta de carbopol, nós acabamos quase que abandonando a ideia, já que não poderíamos fazer álcool gel. E aí, o que aconteceu é que nesse amadurecimento de ideias, acabamos voltando nossa atenção para o álcool 70%, que é um álcool um pouquinho mais diluído, e para o álcool glicerinado, que é uma recomendação de desinfecção da OMS. Então, o que acontece é que um álcool muito concentrado, né, um álcool de praticamente 100% de concentração, ou um álcool com algo em torno de 92%, como o álcool combustível, eles têm uma capacidade de promover a desidratação de agentes patogênicos que concorre com a desinfecção. Então, o que pode acontecer é o agente patogênico ser desidratado, chegar a uma forma resistente, não morrer, e depois da evaporação do álcool, que é relativamente rápida nessas altas concentrações, voltar a ser ativo e exibir o seu poder deletério. O álcool com uma adição de água, né, chegando aí por volta de 70% de concentração massa-massa, daí até um pouquinho mais, ele tem uma evaporação retardada, ele não desidrata o micro-organismo, ele permanece atuante durante o tempo necessário para exterminar o micro-organismo, né, no caso da Covid e o coronavírus. Foi aí que nós iniciamos uma série de contatos com possíveis fornecedores, começamos a fabricar o álcool 70 a partir de diluição do álcool concentrado com água com água destilada, e começamos também a fabricar o álcool glicerinado, que é uma opção muito interessante. Ele leva uma adição de peróxido de hidrogênio, que aumenta o seu poder de desinfecção, e a glicerina diminui a agressividade à pele, né? Então ele fica um álcool de uso um pouquinho mais confortável. Ambos com grande poder de desinfecção, e aí efetivamente iniciamos essa produção, que é, como eu disse, um esforço de muitas pessoas. Eu destaco aqui que no Departamento de Química e no DEGR, no Departamento de Gestão de Resíduos, nós temos uma forte atuação da professora Késia Cas, da professora Sandra Cruz, agora mais recentemente do José Mário de Aquino, de TAs que estão fortemente envolvidos. Eu destaco a Neila, a Neila Cassiano, o Guilherme Grosselli, a Paula Silva, e tudo isso tem sido levado em diante com a forte colaboração de patrocinadores, né? Então eu vou citar aqui nominalmente, porque é de extrema importância.
nós temos recebido patrocínios, né, ou seja, na forma de doações, da usina Coruripe, da usina Santo Antônio e da usina Santa Elisa, ambas de Sertãozinho, a Coruripe lá de Campo Florido, no sul de Minas. Temos recebido doações da MX Química, da Braskem, da Bumix, da EMS Farmacêutica, da Works Construção e Serviços, da empresa Animal Tag, da São Carlos Química, da LAC Artigos para Laboratórios, um apoio bastante intenso da Prefeitura Municipal de São Carlos, principalmente no que se refere a transportes. Recebemos também um transporte que vai se consolidar agora da Transmatei, que é uma empresa transportadora de cravinhos. Isso tem permitido um atendimento da própria Prefeitura Municipal, que tem recebido doações de álcool com características desinfectantes, da Santa Casa de São Carlos, do Hospital Universitário, do nosso Hospital Universitário da UFSCar, da Secretaria de Cidadania, do Asilo Cantinho Fraterno, do Asilo Helena Dorfield, e cabe ainda aqui um agradecimento ao pessoal do CCA de Araras, com quem nós temos uma interlocução frequente sobre produção de álcool, principalmente com o professor Bruno Janeguites. Temos recebido também apoio em termos de facilitação de contatos do professor Vico, lá de Araras também. E agradecemos também a PROEX e a FAI pela tramitação dos processos. O nosso projeto tem recebido uma boa divulgação na imprensa, graças a trabalhos da Assessoria de Comunicação da UFSCar, da Coordenadoria de Comunicação Social. Então, se alguém digitar aqui no Google, agora há pouco eu digitei para ver o que sai, né? Se você digitar lá álcool UFSCar, vão aparecer várias matérias interessantes, com fotos da distribuição e tudo mais. E como os colegas disseram aqui, é algo muito emocionante ver tudo isso funcionando, a UFSCar desempenhando um papel importante, né? Espero que isso sensibilize nossos governantes para as questões relativas à manutenção da boa ciência, da universidade, atingindo a todos os públicos, sendo realmente universal e inclusiva. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, parabenizo pela organização do evento, parabenizo a todas as pessoas que estão atuando nessa frente. E como nós costumamos dizer no nosso projeto, que acabou adotando um nome um pouco mais curto, ele é conhecido hoje como Ciência pela Vida, Projeto Álcool UFSCar. Todas essas ações aqui apresentadas, elas podem estar salvando vidas. Muito provavelmente certamente estão. Essa vida pode ser a de qualquer um de nós ou de alguém que amamos. Então, parabéns. A próxima apresentação que a gente tem é uma apresentação sobre a manutenção de ventiladores mecânicos e outros equipamentos biomédicos no contexto do combate à pandemia de Covid-19, tá? Quem coordena esse projeto é o Dr. Heitor Vinícius Mercaldi, ele é engenheiro do Departamento de Engenharia Elétrica, mas eu vou fazer um destaque rápido aí. Em poucos dias, a equipe coordenada pelo Heitor e com destaque para a participação do Leonildo Pivoto, do Departamento de Engenharia Mecânica, eles receberam os respiradores com problema, quebrados do SAMU, né? E aí, em poucos dias, fizeram ajustes nesses respiradores e o próprio SAMU já disponibilizou para uso em hospitais. Tá, isso foi coberto pela mídia, né? A assessoria de comunicação da UFSCar, a CCS, divulgou isso muito bem na mídia, e a própria IPTV veio fazer matérias, etc. Então, foi uma iniciativa muito legal. Para quem quiser mais detalhes, tem os textos da própria
CCS e o Fiscar, da própria assessoria de comunicação, que estão disponíveis na internet, tá? Só colocar o título manutenção de ventiladores mecânicos, o Fiscar que a gente acha. Tem 2 projetos em tramitação, mas eu gostaria que vocês soubessem, tá? Que já tem protótipos que devem estar no ar semana que vem, são projetos em tramitação, ainda não aprovados, por isso os coordenadores não vão falar, mas a gente tem uma prova de conceito de telemonitoramento de saturação de oxigênio e batimento cardíaco, coordenado pelo professor André Carmona Hernandes, do Departamento de Engenharia Elétrica. Ele já tem um protótipo funcional que transmite as medidas aí de oxigenação do sangue de pacientes suspeitos para um profissional de saúde via internet, né? Para que possa ser feito um monitoramento aí com mais qualidade. Existem indicações que isso pode ser uma ferramenta útil, tá? Em breve, mais novidades, pessoal. Estou dando um spoiler aqui. Uma outra coisa que a gente vai ter novidade aí em breve é de um projeto coordenado pelo professor Edinaldo Brigante Pisolato, né, do Departamento de Computação, que é um aplicativo para monitoramento da disseminação da Covid-19 e planejamento de ações. Está sendo desenvolvido em parceria com o Centro de Pesquisas, né, o Centro de Pesquisas Werner von Braun, que é um centro de pesquisa sem fins lucrativos, e muito em breve, aí, acho que na próxima semana também teremos novidades. Então, a gente está encerrando essa primeira sessão, agradecendo imensamente a todas as apresentações e a todos os participantes. Muito obrigado, foi um prazer trabalhar nessa sessão com vocês.